Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubelu. E eu não sei se você sabe, mas essa planta bonita que tá aqui na imagem, que inclusive você pode ter aí na sua casa, ela é conhecida como Comigo Ninguém Pode. E ela é responsável pela intoxicação de milhares de crianças e animaizinhos de estimação todos os anos. Só pra você ter uma ideia, no Brasil, entre os anos de 1999 e 2013, ocorreram mais de 23 mil casos de intoxicação por plantas, sendo a Comigo Ninguém Pode uma delas. Sendo que hoje, uma média de 2 mil casos de intoxicação ainda ocorrem todos os anos. A maioria desses casos, obviamente, é acidental. E a grande responsável por uma boa parte desses casos, adivinha quem é, adivinha quem é? Bom, é a nossa amiga Comigo Ninguém Pode, que eu já vou falar mais sobre ela ainda nesse vídeo. O hábito de cultivar plantas, seja em jardins ou até mesmo em vasos, dentro ou fora da casa, cresceu absurdamente durante a pandemia. Várias pessoas quiseram, talvez, deixar os seus ambientes mais bonitos, ou até mesmo arrumar uma companhia que não desse tanto trabalho assim. E é claro que as plantas se tornaram uma opção extremamente atraente. A título de curiosidade, eu não sei se você sabe, mas o cultivo de plantas é algo que acompanha o ser humano há mais de 10 mil anos. Isso mesmo, foi graças ao cultivo de plantas e também ao confinamento de animais que a gente passou de tribos nômades para agricultores, o que foi um ponto crucial para a criação das civilizações. Com o passar do tempo e com uma ajudinha da seleção artificial, nós humanos acabamos desenvolvendo espécies que hoje nos servem para as mais diversas finalidades. A gente tem planta que a gente usa para comer, outras para decorar ambientes e algumas que a gente pode usar até mesmo para nos acalmar e aliviar dores diversas. Vai dizer que a tua avó nunca te ofereceu um chazinho de boldo para ajudar na digestão, hã? Só que o que muita gente não sabe é que existem plantas verdadeiramente tóxicas que a gente escolhe para colocar em nossas casas e que na verdade nem deveriam estar lá. É isso aí! E hoje eu vou te falar sobre algumas dessas plantas que podem ser extremamente perigosas, não só para você, mas também para as crianças e até mesmo para os animais que vivem na tua casa. Então bora agora conhecer as plantas mais tóxicas que você pode ter aí na sua casa. Inclusive, ó, esse vídeo aqui pode salvar a sua vida. Vamos começar essa lista então pela espirradeira, que é uma planta que está não só entre as mais tóxicas para se ter em casa, como também uma das mais tóxicas do mundo. As espirradeiras também são conhecidas como oleandro, e apesar de serem muito bonitas em jardins, elas já causaram diversas mortes por aí. Como por exemplo, teve um caso de 2 meninos russos, um de 2 anos de idade e o irmão dele que tinha 3 anos. Esses meninos, eles foram encontrados mortos na casa deles após terem ingerido folhas dessa planta. As espirradeiras possuem diversos tipos de toxina, sendo as duas mais fortes a oleandrina e também a nerine, que afetam drasticamente o coração, causando arritmia, paralisia e até mesmo coma, levando o indivíduo à morte em pouquíssimo tempo, já que faz o coração dessa pessoa simplesmente parar de bater. Só para você ter uma ideia, o veneno dessa planta ele é tão forte, mas tão forte, que é possível morrer apenas comendo o mel de uma abelha que utilizou o seu néctar como fonte. Obviamente que o pólen dessa planta não causa nada na abelha, mas isso não significa que não possa causar problemas em outros animais. Outros sintomas que a ingestão das folhas da espirradeira causam são episódios desagradáveis e violentos de diarreia, vômitos, dor de estômago e ataxia, que é basicamente a perda da coordenação muscular. Outra planta tóxica que eu trouxe aqui para vocês é a espada de São Jorge, que é aquela planta bonita e grande que muita gente acredita que assim, ó, pode barrar as energias negativas e proteger a casa dos invejosos, dos recalcados, inclusive eu acredito nisso. Essa planta, espada de São Jorge, é extremamente venenosa caso ela seja ingerida. Ela é uma planta de origem africana e possui partes que são extremamente tóxicas, principalmente para os bebês e para os animais de estimação. Isso porque elas contêm glicosídeos pregnânicos e também saponinas esteroidais, que são substâncias capazes de irritar as mucosas. Se algumas partes dessa planta forem ingeridas, elas podem provocar desde náuseas, vômitos, diarreia, como também um efeito bizarro entorpecente que dificulta a movimentação e a respiração.
junto com o inchaço da língua e da garganta. Isso pode levar o indivíduo que ingeriu a planta ao sufocamento, principalmente pelo excesso de salivação que ocorre. Um detalhe que assusta é que muitas escolas possuem a espada de São Jorge, sendo que 84% das intoxicações acidentais ocorrem nesses ambientes. Por quê? Porque as crianças acabam ingerindo a planta, mastigando e até mesmo tocando em partes dela. E isso causa problemas. Já deu pra ver que com essa planta não se brinca mesmo agora. Tem uma outra planta que é muito pior, que eu comecei a falar dela no início desse vídeo, que é justamente a Comigo Ninguém Pode. Essa planta é a maior causadora de intoxicações domésticas no nosso país. Só para você ter uma ideia, só no Rio Grande do Sul, em 2008, de todos os casos de intoxicações registrados lá no Rio Grande do Sul, que foi 339 intoxicações, 107 intoxicações eram apenas pela Comigo Ninguém Pode. E você sabe por que ela é a maior causadora de intoxicações domésticas? Porque simplesmente todas as partes dela, desde a raiz até as folhas, são altamente tóxicas. A intoxicação por essa planta pode acontecer tanto pela ingestão como até mesmo por um simples contato, já que ela provoca irritações intensas da pele, inchaços nos lábios, na boca e até mesmo na língua. O contato dela com os olhos pode ocasionar conjuntivite ou até mesmo uma lesão na córnea, além de uma possível cegueira temporária. Se qualquer parte dessa planta for ingerida, a pessoa ou animal sofre com episódios de vômitos intensos, começa a ter asfixia e pode inclusive morrer. Isso acontece porque a planta, ela fere profundamente a mucosa da boca, da faringe e da laringe, danificando até mesmo as cordas vocais. Isso pode provocar o que a gente chama de edema da glote, ou seja, um inchaço tão grande na porção final da laringe que bloqueia a passagem de ar, impedindo que o indivíduo respire. Inclusive, eu lembro de um caso de um homem que ele perdeu a cachorrinha dele, era uma poodle que tinha uns 9 anos, ela morreu por quê? Por causa dessa planta. A cachorrinha, ela tinha mastigado um pedaço grande do caule da Comigo Ninguém Pode e sofreu uma asfixia decorrente de um edema de glote. E, infelizmente, ela não conseguiu responder às intervenções médicas e morreu. Agora vamos falar de uma planta que aparentemente não oferece nenhum risco. Aliás, até o nome dela é bem bacana, que é o lírio da paz. Uma planta bonita, bem fácil de cuidar e que exige assim pouca manutenção. Mas, apesar dela florescer quase sem parar e precisar de bem pouca água e luz solar para sobreviver, não se engane não, que da paz esse lírio não tem nada. O lírio da paz é extremamente venenoso, tanto para os seres humanos como também para os animais de estimação. Caso um bebê ou um animal acidentalmente faça a ingestão dessa planta, o estrago já está feito. O indivíduo começa a salivar, começa a vomitar, os lábios, a língua, as vias aéreas começam a inchar e nos casos mais graves, a pessoa ou o animal param de respirar. Essa planta é extremamente tóxica para os animais e também para os seres humanos por conta do oxalato de cálcio. E dependendo da quantidade ingerida de lírio da paz, várias alterações neurológicas e também das funções renais podem acontecer. Uma outra planta muito popular e que a gente vê em todo lugar é a jiboia. E mesmo sendo tão bonitinha, ela também é tóxica. A jiboia é uma planta comumente chamada de trepadeira, porque ela cresce tanto que vai se enroscando por tudo que ela vê pela frente. São plantas extremamente resistentes e que conseguem sobreviver em qualquer ambiente, até mesmo em locais com ar-condicionado, sendo por isso uma das plantas preferidas para decoração de forma geral, incluindo consultórios, restaurantes, casas de paisagismo, enfim, tudo quanto é lugar, é possível que você veja uma dessas por aí. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de tanta versatilidade mora um perigo iminente. As folhas da jiboia também contêm oxalato de cálcio, que é uma substância encontrada em diversas outras espécies também tóxicas, como é o caso do lírio da paz que eu acabei de falar pra você. Bom, a essa altura do campeonato, muitos de vocês já devem estar se perguntando: Chobelu, o que é que faz uma planta ser tão tóxica? Uma planta tóxica, ela geralmente possui componentes químicos diversos que se originam naturalmente em sua estrutura sob determinadas condições, sejam elas
climáticas, pressão atmosférica, tem vários exemplos. Para a planta, esses componentes não fazem mal algum. Pelo contrário, eles até podem assegurar a sobrevivência da espécie, protegendo elas de ataques contra os herbívoros. Essas substâncias químicas não fazem mal nenhum para a planta, mas fazem para outros organismos, para outros animais, para os seres humanos. Por quê? Porque a nossa estrutura físico-química não é compatível com esses componentes. Então, a gente acaba passando mal caso entre em contato com eles. Por exemplo, o oxalato de cálcio que eu falei agora no vídeo é uma substância que funciona como uma espécie de lâmina minúscula, que é capaz de penetrar nas células, causando irritações, inchaços e sangramento. E com as jiboias também não é diferente. O oxalato de cálcio, ele tá lá para causar dano. Ele tá lá para botar para quebrar, para causar irritação, inchaço, sangramento, sobretudo se as folhas dessa planta forem ingeridas. Já deu para ver que a coisa é mais embaixo quando a gente fala de plantas e ambiente doméstico, não? Agora, uma dica para você que quer cuidar melhor do seu ambiente e também de quem mora com você. Pesquise, procure por informações e repasse esse vídeo aqui do Jubelô para os seus parentes, para a vovó, para os amigos, antes de saírem comprando qualquer planta na floricultura. E quem tem criança ou animais de estimação precisa redobrar o cuidado, pois mesmo que você coloque vaso em algum lugar fora do alcance deles, há o risco das folhas caírem naturalmente e aí uma folhinha no chão já era. Se você já tem alguma dessas plantas em casa, bom, o jeito é deixar o ambiente totalmente inacessível para as crianças e para os animais e supervisioná-los sempre que eles estiverem no ambiente junto com essas plantas. Agora, se você viu esse vídeo tarde demais e está desconfiado que alguém andou ingerindo uma planta tóxica, eu quero te dizer que os sintomas da intoxicação por essas plantas, eles podem ser observados entre 1 e 24 horas após a ingestão. A partir daí, é essencial procurar ajuda médica o quanto antes, caso haja suspeita que seu filho pequeno ou seu bichinho de estimação tenha entrado em contato com essas plantinhas. Isso é muito sério, viu? Com a natureza não se brinca. Agora, conta aqui pra mim nos comentários se você tem alguma dessas plantas aí na sua casa. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, deixa aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Tchau!